Olá, meu nome é Sara, eu sou psicóloga e esse é mais um dos vídeos onde a gente vai estar falando a respeito da violência sexual. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre quem é esse autor de violência sexual. Será que existe um perfil específico? Será que mulheres abusam? E a gente vai começar falando um pouquinho a respeito do termo pedofilia. Será que todo autor de violência sexual é um pedófilo? Pedofilia é um termo de origem grega. E esse é um termo clínico, né? Ele é um transtorno de personalidade onde tem questões da sexualidade, onde esse adulto ele só consegue ter relação sexual com uma criança, né? Ou um adolescente de uma idade específica, né? Normalmente ele escolhe uma faixa etária, ou meninos ou meninas. Todo pedófilo é um autor de violência sexual? Não, porque quando a gente fala da pedofilia, a gente está falando da questão do desejo desse sujeito. É alguém que ele tem desejo por crianças e não consegue ter uma relação sexual com uma mulher adulta. Mas se ele não chega ao ato sexual, ele não cometeu crime algum. Né? São coisas que estão ali dentro dele que precisam ser tratadas, porque ele sempre vai lidar com esse desejo, com essa inclinação. O autor de violência sexual, que é o que a gente vê na maioria dos casos, é alguém que normalmente se relaciona, consegue ter relações sexuais com mulheres. Quando eu digo, inclusive, que o maior percentual dos casos de abuso é o pai biológico, que esse é outro mito, né? Normalmente as pessoas acham que é o padrasto, né? E quando a gente olha as pesquisas, né, os dados apontam que em primeiro lugar está o pai. Quando a gente olha para o pai, ou mesmo para o padrasto, avô, tio, são pessoas que têm uma relação sexual com adultas, que têm uma vida normal, porque por determinada questão ali da vida dele, da história de vida desse sujeito, ele chega a cometer um abuso sexual. E quando a gente fala desses autores de violência sexual, a gente tem autores de violência situacionais, que são aqueles que se aproveitaram de determinada situação ou circunstância para cometer esse abuso sexual. A gente tem autores de violência sexual preferenciais, que eles escolhem uma faixa etária específica, né, mas eles não chegam a ser pedófilos, porque eles também conseguem ter relações sexuais com outras mulheres, é só uma preferência. E quando a gente olha para a situação de vida desse sujeito, o maior percentual dos autores de violência sexual já foram abusados na infância. Eu já atendi muitos autores de violência sexual e todos que eu atendi chegaram a ser abusados na infância. É, Muitas vezes, né, ele tem uma imaturidade psíquica, né? Então é justamente essa imaturidade que esse sujeito tem que faz com que ele se sinta mais à vontade no convívio com crianças, nesse contato, nessa relação com uma criança, até pela imaturidade que ele próprio tem. Outro ponto também se refere à questão de uso de álcool, drogas, né? É muito comum às vezes as pessoas justificarem, né? Ele abusou porque ele estava sob efeito de drogas ou de álcool. E na realidade, né, a droga, ela tira um filtro, né? Então, normalmente, quando a pessoa bebe ou faz uso de drogas, ela faz coisas que talvez sã ela não faria. Mas normalmente esse desejo já estava lá. Outro ponto importante é quando a gente fala do autor de violência sexual, quem é essa pessoa, né, que comete essa violência, a gente entender que mulheres também cometem abuso sexual. Como assim? Eu lembro que uma vez eu fui falar disso numa palestra e colocaram lá na avaliação que eu precisava aceitar Jesus, né? Porque como que eu posso dizer que uma mulher que tem ali um instinto materno é capaz de cometer uma violência sexual? Mas é importante a gente saber que esse instinto materno é algo socialmente construído. A gente nasce já com a bonequinha, a mamadeirinha, a panelinha, onde a gente aprende desde pequena essa questão do cuidar da casa, dos filhos. Então esse instinto materno é algo construído.
E outra, assim quando eu falo que o autor de violência sexual, do sexo masculino, ele é alguém que cometeu uma violência por questões da vida dele, a mulher também. Muitos dos autores de violência que eu já atendi, inclusive, foram abusados sexualmente por mulheres. E é importante a gente olhar o quanto que essas questões culturais influenciam no sentido da gente olhar para o que está acontecendo, porque se eu já vou com esse olhar de que a mulher é incapaz de abusar sexualmente, muitas vezes eu posso ter uma situação ali embaixo do meu nariz e eu não consigo enxergar, porque culturalmente eu acho que isso não é possível, né? Então é importante a gente olhar que mulheres também cometem a violência sexual, tanto quanto os homens. A diferença é que o abuso sexual de mulheres, ele é mais difícil de ser visto, né? Até porque a mulher ela é responsável pelo cuidado do corpo dessa criança, né? Então, se uma criança chega e fala, né, meu pai me tocou, né, ou tal pessoa me tocou meu corpo, a gente já, né, liga um sinal de alerta. Agora, se fala que foi a mãe ou foi uma mulher, a gente já não tem esse olhar, porque a mulher normalmente ela é responsável pelo cuidado do corpo da criança. Então, a violência sexual da mulher é mais difícil de ser identificada, mas ela também acontece. E quando a gente fala dessas violências que acontecem, e a gente fala do cuidado desse autor de violência, não significa que a gente acha que ele não precisa responder criminalmente, que isso não é uma coisa importante. É sim, né? Mas assim como a parte legal é importante, tem outra parte que é a parte do cuidado. Porque muitas vezes esse autor de violência sexual ele é preso e ele volta para casa e pode fazer novas vítimas. Então é importante o cuidado, o atendimento no sentido de entender o que acontece para essa violência ter ocorrido na vida desse sujeito, o que isso tem a ver com a história dele e como controlar esses impulsos.